Olá, antenados e antenadas, sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa 7ª aula da Unidade 1, Conceitos Básicos, do curso Fundamentos de Programação em C. Na aula de hoje, nós vamos ver como os conceitos básicos de uma linguagem de programação, como por exemplo, constante, variável, tipo de dados, eles são implementados na linguagem C. Então, vem com a gente que a aula de hoje tá massa. Bom, a linguagem C é uma linguagem de programação bastante antiga, né? Foi criada em 1972 por Dennis Ritchie nos laboratórios da AT&T, da Bell Labs. A linguagem C é uma linguagem compilada, como nós já comentamos nas aulas anteriores, de propósito geral. Então você pode utilizar a linguagem C para desenvolver qualquer tipo de programa. Ela usa um paradigma de programação estruturada, imperativa, procedural. E essa linguagem ela foi padronizada pela ISO. Bom, a linguagem C ela foi criada pelo Dennis Ritchie para desenvolver um sistema operacional, que é o sistema Unix. O sistema Unix originalmente foi escrito em Assembly e a linguagem C foi criada para que fosse possível desenvolver uma nova versão do sistema operacional Unix. A linguagem C, desde a sua criação em 1972, foi ganhando popularidade e atualmente é uma das linguagens mais utilizadas no mundo. Existem poucas arquiteturas de computadores, né, para as quais não existem compiladores para a linguagem C, ou seja, uma linguagem que você pode utilizar para desenvolver programas para os mais variados hardwares, né, para as mais variadas CPUs, para os mais diversos computadores. Bom, quando nós estudamos algoritmos, nós vimos que em Portugal nós temos 4 tipos básicos de dados, né? Relembrando, os tipos lógico, caractere, inteiro e real. Bom, a linguagem C tem uma quantidade muito maior de tipos de dados. Não se preocupe com isso agora. Durante o curso, nós vamos estudar cada um desses tipos de dados. Ao longo deste curso, nas aulas que virão, nos diversos exercícios, nós vamos utilizar e praticar cada um desses tipos de dados. Mas dando uma visão geral sobre os tipos de dados que existem lá na linguagem C. Um dos tipos de dados que nós vamos usar logo no início desse curso é o tipo SHA. O tipo SHA ele é utilizado para armazenar caracteres. Observe que o tamanho de uma variável do tipo SHA é de 1 byte. Então, uma variável do tipo SHA ocupa 1 byte na memória. 1 byte são 8 bits. Ok, observe também o intervalo de valores aceitos para o tipo SHA, que vai de menos 128 a 127. Depois eu vou explicar com detalhes como é que funciona esse intervalo de valores. Mas observe que se a gente está utilizando 1 byte, ou seja, 8 bits, para armazenar os valores do tipo SHA, então nós podemos ter 2 elevado a 8, que é 256 valores diferentes. Beleza? Eu destaquei esses dois tipos, o SHA e o unsigned SHA. Ou seja, o SHA ele tem sinal, o unsigned SHA não tem sinal. Cada variável do tipo SHA ela é armazenada em 1 byte. Então, se eu tenho 1 byte, 2 elevado a 8, isso é igual a 256 valores possíveis, combinações possíveis de zeros e uns. O unsigned SHA também tem tamanho de 1 byte. Então, uma variável do tipo unsigned SHA também ocupa 1 byte e eu também tenho para esse tipo de dados 256 valores possíveis. Tanto o SHA quanto o unsigned SHA são tipos numéricos. Eles armazenam valores numéricos. A diferença é que o SHA utiliza sinal. Então, a faixa de valores possíveis para o tipo SHA varia de menos 128 a 127. Já o unsigned SHA não utiliza sinal. Então, os valores que podem ser atribuídos a uma variável do tipo unsigned SHA variam de 0 a 255. Então, observe que para cada tipo, nós estamos destacando seu nome,
o significado, o tamanho, ou seja, quantos bytes a gente utiliza para armazenar uma variável desse tipo, e a faixa de valores. Então, a variável shortInt representa um inteiro curto. Para representar inteiros curtos, nós utilizamos 2 bytes, então toda variável declarada como sendo do tipo shortInt vai ocupar 2 bytes. Então eu tenho 16 bits. Logo eu vou ter 2 elevado a 16 valores possíveis, que no caso do shortInt variam de menos 32.768 a 32.767. Beleza, o unsigned shortInt é um inteiro curto sem usar sinal. Então os valores possíveis vão de 0 a 65.535. Ok, o tipo int, né, representa um inteiro, é usado para armazenar inteiros. Aqui, observe que em processadores de 16 bits, ele ocupa 2 bytes. Já em processadores de 32 bits, ele ocupa 4 bytes. Então, a faixa de valores possíveis para um inteiro vai variar de acordo com o seu processador. Se ele é um processador de 16 bits, de 32 bits ou de 64 bits. Do mesmo jeito, eu vou ter um inteiro, né, com sinal e um inteiro sem sinal. Eu vou ter o longInt, que é um inteiro longo. Neste caso, eu vou usar 4 bytes para armazenar um inteiro longo. E assim vai, eu posso ter um inteiro longo sem sinal, um ponto flutuante, um float. O tipo float é utilizado em variáveis que vão armazenar valores em ponto flutuante, ou seja, valores reais. O float, o tipo float, toda variável do tipo float vai utilizar 4 bytes. E eu tenho o tipo double, né, o duplo, que representa um ponto flutuante duplo. Ele vai utilizar 8 bytes. E aí eu posso ter um long double, que representa um ponto flutuante duplo longo, o qual ocupa 10 bytes, utiliza 10 bytes. Então toda variável do tipo long double ocupa 10 bytes na memória. Ok. Vamos dar um exemplo um pouco mais detalhado. Nós sabemos que com um byte eu posso armazenar 2 elevado a 8 valores, ou seja, 256 valores diferentes. Se eu não utilizo sinal e posso armazenar 256 valores diferentes, então eu posso armazenar valores na faixa de 0 a 255, isso em decimal, ou de 0 a FF em hexa. Beleza? Então, o primeiro número que eu posso armazenar com 8 bits seria uma sequência de 8 zeros, que representa o decimal 0. O último valor que eu poderia armazenar ou representar com 8 bits seria a sequência de 8 uns, que em decimal é representado pelo número 255. 255 na base 10. Em hexa seria o FF. Veja que se eu utilizo 8 bits, ou seja, 1 byte, sem sinal, então eu consigo armazenar valores de 0 a 255 em decimal. Isso é exatamente o tipo unsigned char, é um char sem sinal, beleza? É a definição do tipo char sem sinal. Agora, se eu quero representar valores inteiros com sinal, ou seja, valores inteiros negativos, então, se eu só tenho 8 bits, e com 8 bits eu só posso representar 256 valores diferentes, então, desses 256 valores diferentes, alguns serão negativos, outros serão positivos. Como é que eu represento isso? Da seguinte forma, eu pego o último bit e utilizo como bit para representar o sinal. Então, se esse último bit, vermelhinho aqui, for 1, significa que esse número é negativo. Então, se eu reservei um bit para representar o sinal do número, se ele é positivo ou negativo, sobraram 7 bits. Então, esses 7 bits representam
os valores distintos, né? Então, se eu tenho 7 bits, 2 elevado a 7 vai dar 128 valores diferentes. Então, eu poderia armazenar 128 valores negativos diferentes. Eles iriam variar de 7 zeros, que representam menos 128. Aí eu continuo agora o 000001, que representa o menos 127. E quando todos eles fossem 1, né? Ou seja, bit de sinal 1, representando o número negativo, e 7 bits 1, isso representa o menos 1. Então eu conseguiria representar aqui 128 números negativos. Ok? Bom, quando o último bit for 0, isso representa que é um número positivo, ou 0 nesse caso. Então, quando o último bit for 0 e os outros 7 bits forem 0, isso representa o número 0 em decimal. O maior número positivo que eu posso representar, então, vai ser uma sequência de 7 uns. O primeiro dígito 0, na verdade, o último bit 0, e os outros 7 bits 1, que representa o 127. Então, por isso a faixa de valores possíveis para representar com 8 bits, né, usando 1 bit para representar o sinal, varia de menos 128 a 127. Bom, essa faixa de valores representa o caractere com sinal, ou SHA. Então, repare, observe que tanto o tipo SHA, que é o SHA com sinal, ou unsigned SHA, que é o SHA sem sinal, são tipos numéricos. Eles armazenam números. Ok? Pode parecer estranho no início, mas depois a gente vai compreender direitinho. Bom, é importante ressaltar que, de acordo com o processador que você estiver usando, ou o compilador C ou C++ utilizado, o tamanho e a faixa de valores desses tipos de dados podem variar. Ah, quer dizer, professor, que o número de bytes que eu uso para armazenar um float pode mudar dependendo do processador que eu estiver usando, do sistema operacional que eu estiver usando, do compilador C que eu estiver usando? Exatamente, meu filho, é exatamente isso que eu estou dizendo. C tem essa desvantagem, tá? Então a gente tem que ficar ligado, porque a faixa de valores que eu utilizo para um tipo de dados vai depender do hardware que eu estiver usando, do sistema operacional e do compilador que você estiver utilizando. A faixa de valores que foi apresentada anteriormente está de acordo com o que foi padronizado pela ANSI, tá? E é considerada assim uma representação mínima, mas isso pode variar. Ninguém é obrigado a seguir a padronização da ANSI. Outro conceito que a gente precisa entender com detalhes é a tabela ASCII. ASCII significa American Standard Code for Information Interchange. Ou seja, é uma padronização, um código padrão americano, né, para troca de informações. Como é que esse código ASCII, ou ASCII2, como também é comumente chamado, ele funciona? Bom, ele é um código binário, então representado aí por uma sequência de 8 bits, que vai codificar um conjunto de 128 sinais. Ora, eu preciso representar então 128 sinais, sendo 95 sinais gráficos, que são as letras do alfabeto latino, sinais de pontuação, sinais matemáticos, e 33 sinais de controle. Observe que na codificação ASCII, ou ASCII2, cada código binário possui 8 bits. Então, nessa representação, nessa codificação, cada código possui 8 bits, 1 byte. Sendo que um desses bits é destinado, é reservado para a detecção de erros. E ele é chamado de bit de paridade. Vocês vão entender isso melhor na disciplina de circuitos digitais e arquitetura de computadores. Bom, se um bit é reservado para a detecção de erros, então sobram 7 bits. Com 7 bits,
eu consigo representar 2 elevado a 7 valores diferentes, ou seja, 128 valores, que são os 128 sinais que eu quero representar. Então, eu tenho 128 valores diferentes para representar 128 sinais diferentes, sendo que desses 128 sinais diferentes, 95 são sinais gráficos, 33 são sinais de controle. Para que esse código ASCII ou ASCII2 é utilizado? Para representar textos em computadores. Como é que isso de fato é feito? Os valores 32 a 127 vão representar os caracteres de texto plano, os caracteres alfabéticos, sinais matemáticos, números. E os códigos de 0 a 31 vão representar os caracteres especiais. Bom, esses sinais de controle, né, que são representados por 0 a 31, ou seja, pelos valores codificados, né, por 0 até o 31, eles vão variar de acordo com o sistema operacional. Então é bom que se destaque isso. Então vamos dar uma olhada na tabela ASCII. Recapitulando, eu tenho 8 bits, um desses bits é reservado para controle de erros, é o bit de paridade, sobram 7 bits. Com 2 elevado a 7 bits, eu posso representar então 128 valores diferentes. Eu preciso representar 33 sinais de controle e 95 sinais gráficos. Então veja, os valores decimais de 0 até 31, que dão 32 valores diferentes, ficaram aqui reservados para representar códigos de controle. No final de um texto, end of text, beleza? E os valores 32 até 127 são utilizados para representar caracteres. Então, observe, por exemplo, que o decimal 65, o valor decimal 65, nessa codificação ASCII, representa a letra A maiúsculo. O ASCII, o código ASCII 97, representa o A minúsculo. O código ASCII 32 representa o espaço em branco. Ok? Então, de 32 a 127, eu represento aqui 95 caracteres do meu alfabeto. E do 0 até o 31, eu estou representando 32 sinais de controle. Então, essa é a tabela ASCII. Logicamente, se eu preciso de 1 byte para representar essa codificação ASCII, lembre-se que o tipo SHA usa exatamente 1 byte. Então, há um sincronismo, uma sintonia perfeita entre o tipo SHA e a tabela ASCII. Ou seja, eu posso usar valores do tipo SHA para representar a tabela ASCII. Bom, então, como a gente viu na tabela ASCII, cada caractere corresponde a um número entre 32 e 127. E cada número entre 32 e 127 corresponde a um caractere. Então, como nós já mostramos, o código ASCII 2, 32, corresponde ao espaço em branco. O código ASCII 2, 65, corresponde ao caractere A. Observe ainda que o caractere correspondente ao código 127, ele varia de acordo com o hardware e o sistema operacional. Então, isso aqui é importante. Se a gente olhar aqui o 127, o código ASCII 127, ele, na definição padrão aqui, na padronização da ANSI, ele representa o DEL. Mas o que a gente está destacando é que isso pode variar de acordo com o hardware e o sistema operacional que você estiver utilizando. Bom, após a definição da tabela ASCII, foram propostos alguns modelos de tabela ASCII estendido. Qual é a ideia aqui? Lembre-se que na tabela ASCII eu tinha 8 bits para representar um código da minha codificação ASCII, mas o primeiro bit era utilizado para ser o bit de controle de erros, o bit de paridade. Então sobravam 7 bits. Com 7 bits eu consigo representar até 2 elevado a 7 valores diferentes, ou seja, 128 valores diferentes. Mas e se eu quiser representar mais de 128 valores diferentes? Então eu posso abrir mão do meu bit de paridade e usar todos os 8 bits. E aí agora eu posso representar 2 elevado a 8 valores diferentes, 256 valores diferentes.
Então, quando eu faço isso, eu estou utilizando os valores negativos, de menos 1 a menos 128, e os valores positivos de 0 a 127, que eu já usava antes. Então, os valores menos 1 a menos 128, que eu não estava utilizando, né? Isso aqui era o bit de paridade, eu agora represento 128 valores diferentes. Então, dá para representar agora caracteres acentuados, outros caracteres que eu não tinha no meu conjunto original de 128 caracteres do código ASCII. Beleza, se você gostou da nossa aula de hoje, então compartilha, marca os amigos, deixa o seu joinha, deixa o like. Se ficou com dúvida, deixa aqui seu comentário, deixa sua pergunta que nós vamos responder. E por fim, uma mensagem, né? Quem quer fazer alguma coisa, encontra uma maneira. Quem não quer fazer nada, encontra uma desculpa. E até a próxima aula.